Fala pessoal, eu sou Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje são muitas notícias que a gente vai trazer sobre o Fluminense, então fica até o final desse vídeo. 2 jogadores não viajaram junto com o time do Fluminense para estrear na Libertadores, 2 jogadores vêm sendo destaque nos treinamentos e podem pintar no jogo de quarta-feira, e tudo também sobre uma fala de Fernando Diniz no vestiário e o motivo da expulsão dele no Clássico Carioca. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no Falando de Flu, se inscreve, dá essa moral pra gente. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que se inscreveram e continuem nos ajudando. Agora a nossa meta é chegar a 1.100 inscritos. Faltam 60 inscritos. Então vai se inscrevendo aí, vai compartilhando, vai convidando a galera a conhecer o Falando de Flu. E muito obrigado a todos que estão dando aquela força, aquela moral, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto aqui no YouTube. E quem não segue nossas redes sociais, no Twitter e no YouTube, procura lá Falando de Flu e segue a gente lá também para a gente poder falar de Flu através das outras redes sociais. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje, falando principalmente sobre 2 jogadores que vêm se destacando nos treinos do Fluminense. E é 2 posições que acabam sendo carentes no Fluminense, que trata-se do Lelê e do John Kennedy. Ambos vêm treinando muito bem e vêm despertando o interesse do Fernando Diniz. Tanto que o Fernando Diniz já cogita, inclusive, utilizar o Lelê na ponta. Por que isso é interessante? Se você utiliza o Lelê na ponta, pode ser que ele possa entrar no lugar do Keno, que não vem bem. Então você vai ter o John Arias, pode ter o Lelê jogando de ponta e vai ter velocidade. Quem sabe não pinta o Lelê já na estreia da Libertadores. Eu acho um pouco difícil, mas não é impossível, porque realmente o Fluminense precisa dar uma mudança, precisa dar uma dinâmica para o jogo. E você ter o Lelê jogando de ponta é interessante para ter mais uma opção, E falando também um pouquinho do John Kennedy, a gente vai ter um jogo bem difícil contra o Sporting Cristal. Mas caso o Fluminense consiga tornar esse jogo fácil, abrir uma vantagem, eu acho que o Diniz deveria sacar o Cano para ele descansar para a final de domingo. E quem sabe botar um John Kennedy para ver como que vai ser o moleque entrando também. Também ele vem treinando bem, vem treinando forte. E com certeza vai merecer uma vaga, vai merecer oportunidade. Então a gente conta que o John Kennedy consiga realmente entrar e entrar bem, caso tenha oportunidade. Também outro ponto aqui, vamos falar um pouquinho sobre 2 jogadores que acabaram não viajando com a delegação do Fluminense. Lembrando, a delegação do Fluminense viajou segunda-feira à noite para o Peru, para Lima, onde vai enfrentar o Sporting Cristal na quarta-feira, e 2 jogadores ficaram fora dessa relação, ambos machucados, que é o Martinelli que se machucou no finalzinho do Clássico de sábado, então já sabíamos que ele dificilmente viajaria, e foi a confirmação, ele não viajou, parece que ele vai precisar de 1 mês de recuperação, e começa a levantar dúvida. Quem será o substituto do Martinelli? E eu vou ser bem sincero, eu estou com medo que seja Felipe Melo e ele rebote o André para jogar ele mais como segundo volante. E eu optaria por colocar um Lima, um Gabriel Pirani, outro jogador para dar um pouco mais de dinâmica no meio de campo. Mas vamos ver qual vai ser a opção do Fernando Diniz. E o segundo jogador também que não viajou é Marrone. Marrone também reclamou de um desconforto muscular, também não foi relacionado com o Clássico no sábado, e eu acredito sim que o Marrone deve estar de saída do Fluminense. O Coritiba quer a contratação do jogador, o Fluminense já falou que não vai renovar o contrato do jogador após o término do empréstimo, e às vezes o Coritiba já está negociando lá com o clube dinamarquês e ele pode pintar no Coritiba, por isso que não vem sendo relacionado pelo Fluminense. Então, esses 2 jogadores não viajaram e não vão estar em campo nem no banco de reserva para o jogo da próxima quarta-feira. Agora vamos falar um pouquinho também sobre o Diniz. O que aconteceu com o Diniz? Primeiro vamos falar porque ele foi expulso. O árbitro relatou na súmula que o Diniz xingou ele, por isso que ele foi expulso. O árbitro se sentiu ofendido e tirou o Diniz da final. Só que depois, se você tiver curiosidade, vai lá ler a súmula para você ver o palavrão que o Diniz xingou o árbitro. Será que era para expulsão? Será realmente que ofendeu o árbitro? Ou será que o árbitro quis aparecer? Na minha opinião, o árbitro quis aparecer. O Diniz não merecia ter sido expulso, até porque o que inflamou bastante a reclamação do Fluminense, do banco do Fluminense, do treinador do Fluminense, foi com a falta de critério do árbitro. Momentos antes, o Léo Pereira fez uma falta que era para cartão vermelho, o juiz não deu. E depois expulsou o Samuel Xavier e ainda tirou o Diniz da beira do campo da final. E a segunda também, o canal do Fluminense, as redes sociais do Fluminense, soltaram uma fala do Diniz no vestiário, falando com os jogadores, ainda tem jogo pra caramba, nós vamos virar esse jogo. Então eu acredito que o jogo dessa quarta-feira é fundamental para o Fluminense. Se o Fluminense fizer um bom jogo, tranquilo, vai chegar no domingo motivado, com a cabeça focada e centrado em busca da vitória. Então acho que existe uma grande possibilidade do Fluminense conseguir vencer o jogo de domingo, passando muito por essa quarta-feira. E o Diniz estava sereno no vestiário, parecendo estar tranquilo e passando confiança para os jogadores. Isso é importante. Quando passa essa confiança, os jogadores vão acabar
abraçando essa confiança para conseguir os resultados e reverter tanto o resultado, ganhar na quarta e reverter o resultado no domingo. E para fechar esse vídeo, né, a última notícia, eu estou olhando para baixo que eu tive que anotar muitas notícias, normalmente a gente só tem 3 ou 4, hoje foi 6 notícias, né, 6, 7 notícias. Para estar fechando esse vídeo, o Alexander foi convocado para a seleção sub-20, amistosos internacionais, visando o Mundial sub-20. Só que o Fluminense vai pedir dispensa. Por quê? O Alexander hoje é um dos titulares do Fluminense e inclusive ele pode ser o titular no lugar do Martinelli. Ninguém está falando essa possibilidade, mas o Diniz pode meter o Marcelo na lateral esquerda e trazer o Alexander por dentro, onde é sua função de origem, onde ele joga normalmente. Então há essa possibilidade do Diniz fazer isso. E o Fluminense vai pedir para que ele seja dispensado desses amistosos. Realmente, pô, o Alexander é titular do Fluminense. Como que você vai liberar um jogador titular para fazer amistosos contra algumas seleções visando o Mundial? Se fosse o Mundial Sub-20, pô, beleza, às vezes o moleque quer ir, mas amistosos, a maior parte dos times brasileiros estão pedindo dispensa. Ainda mais esse mês de abril, que o Fluminense vai ter jogos de Libertadores, jogos Copa do Brasil, jogos de Campeonato Brasileiro, onde vai precisar do seu elenco todo ali. Não pode estar abrindo um monte de jogadores, ainda mais jogador que é titular. Então acho que o Fluminense acertou nesse ponto de não liberar o Alexander e manter ele para os jogos, né, que vão ser muito importantes. Copa do Brasil contra o Paysandu, estreia do Brasileiro contra o América Mineiro, depois tem Atlético Paranaense, depois tem jogo com o The Strongest da Bolívia. Então nós precisamos ter nosso elenco todo aqui e isso foi um belo acerto do Fluminense, né? Então, pessoal, esse apanhado de notícias, né, foi o que a gente teve hoje para falar do Flu. E lembrando, hoje nós temos live pré-jogo no canal, então fica ligado a partir das 10 horas da noite. Vamos ter nossa live no Falando de Flu para falar, né? Quem vai ser substituto do Martinelli? Nós vamos debater nessa live. Quem merecia a vaga titular? Então isso tudo você vai ver hoje à noite na live do Falando de Flu. Então mais uma vez te peço, se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, dá essa moral pra gente. Compartilhe esse vídeo nos seus amigos tricolores, seus grupos tricolores. Nos ajude a bater agora a meta de chegar a 1.100 inscritos. Falta 60. Se você se inscrever é menos um. Se você compartilhar esse vídeo também vai ser menos um, que seu amigo vai se inscrever no canal. E deixa nos comentários. O que você está achando aí? Lelê merece a vaga de titular no lugar do Keno? Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Saudações tricolores e até a próxima.